Olá a todos, eu sou Alexandre Esteves, aquele cara que adora falar mal de anime de temporada, mas tem Gakugurashi nos favoritos. Hoje vamos falar sobre mais um título desta nossa queridíssima temporada de abril que está se encerrando. Eu já estava pronto para gravar a conclusão da temporada, mas um dos títulos que eu deixei para assistir no fim, que foi Shadows House, deu o que eu comentar aqui para vocês. Então vamos conversar um pouquinho sobre este desenho maravilhoso das crianças com as sombras. Eu vou evitar spoilers grandes, mas como sempre abordarei no geral ali mais ou menos o que acontece no anime, então sejam cientes. Shadows House, um mangazinho curioso que me chamou a atenção um tempo atrás, com aquela vibe meio vitoriana dele, as crianças com as sombras e tal. Eu quase parei para ler, mas foi anunciada a adaptação para esse ano na mão do estúdio Cloverworks, então eu decidi esperar para acompanhar pela série. E agora que ela chegou ao final, eu vim aqui comentar com vocês o que eu achei. Ele foi um dos que eu apostei para ser bom na temporada. E primeiramente eu gostaria de manifestar o quanto eu fui com a cara desse anime. Me encantou fácil o estilo, a atmosfera que ele transmitia, a trilha sonora é muito boa, o character design é muito afável, muito fofo, gostoso de ver, tem animaçõezinhas bem bonitinhas aqui e ali, tem direção, o diretor realmente estava presente tentando fazer aquilo ser transmitido ali da melhor forma possível. A Cloverworks foi competente na produção do anime, isso já fez com que eu simpatizasse muito fácil com ele. E aí, a gente tem aquela historinha, né, da Emilico vivendo junto com a sua mestra Kate. E durante um bom tempo é só um boberolzinho delas interagindo para apresentar pra gente, né? Aquele lugar, aquele ambiente em que ela vive. Ela sai do quarto, começa a explorar a mansão, começa a ver outras crianças. E durante esse período eu tava gostando bastante. Eu não sei porquê, mas eu tava bem interessado no anime. A Emilico é uma protagonista que funciona, né? Ela é meio chatinha porque ela é muito inocente, muito felizinha, muito altruísta, né? Quer o bem de tudo e de todos e quer interagir com tudo e com todos. Mas eu acho que isso funciona perfeitamente porque o anime quer dizer, porque nessa primeira fase dele, nessa primeira parte onde ele está introduzindo pra gente aquele ambiente, ele tem um tom muito jocoso, ele tem uma coisa meio boba e inocente mesmo, então eu acho que ela carrega bem o anime desse jeito, com essa personalidade. Traz esse toque bem agradável, bem aprazível, eu gostei disso. E é nessa vibe que a gente é introduzido aos personagens, né, as demais crianças ali, eu gostei de todas elas, por sinal, simpatizei muito com tudo que o anime estava querendo dizer aí. Adorei o estilo dele, ele tem uma identidade forte, né, tem uma identidade muito boa, e a gente conhece aquele ambiente, e tem, no fundo, tem aquele toquezinho de, isso aqui tá fofo demais, tem coisa aí. É meio suspeito, né, meio sus, tem um toque de leve. A Mogus estragou minha vida, cara. Aquela coisa dos bonecos não poderem pensar em nada, não poderem questionar nada, serem apenas uma figura para seus mestres. Claramente tem alguma coisa ali, mas a gente segue para o teste, né, para o debut das crianças, onde será posta à prova a harmonia, né, a sintonia das duplas das crianças, né, das sombras com os bonecos. E aí, eu comecei a achar esquisito. Porque aquela primeira parte onde era bem banal, né? Ele perguntava os negócios, via como o pessoal agia, jogava ele numa sala pra ver como eles interagiam. Normal. Agora, o teste real que vem depois, no jardim do palácio, eu achei meio mirabolante demais. Não sei se vocês concordam. Evidentemente, tudo que a obra queria com esse pedaço, com esse momento, era criar situações onde os personagens interagissem e criassem um vínculo, se aproximassem mais, já que eles formarem um grupo e serem próximos é importante para a história. Só que para fazer isso, a série tentou forjar umas situações muito específicas deles interagindo, e para sustentar essas situações muito específicas e fazer elas serem possíveis, criou-se um monte de puzzles muito loucos. Prenderam cada uma das crianças sombra e largaram eles lá, escolham um objeto, interajam, explorem esse jardim. Tem um mapa como se fosse uma dungeon, tem armadilhas, tem coisas muito mirabolantes naquilo. E eu achei que não houve nem um pouco de necessidade, eu não gostei dessa vibe não, achei meio artificial. Por exemplo, em algum momento eles claramente querem aproximar o Sean do Rick, ao mesmo tempo que cria aquela rivalidadezinha, eles se aproximam. E aí o roteiro aproveitou esse momento também para introduzir o poder, né, da sombra do John. Só que olha como isso foi construído. Tem um portão extremamente específico num labirinto dentro dos jardins e uma pedra gigante vindo atrás deles. Não dava pra fazer de forma mais prática, não? Entende? Eu acho que viajou muito pra criar essas situações pra eles interagirem. Aqueles objetos que tem no início pra eles escolherem, pegue um objeto e talvez esse objeto seja útil no meio da sua trajetória. Um bagulho mó random, tá ligado? Não é natural, não é algo que tá inserido organicamente ali e tem um propósito na história que você vê sendo usado no meio. É evidente que é um objeto colocado ali porque esse personagem vai usar isso de uma forma muito específica.
Eu não gostei muito disso não, não achei muito natural a forma como foi estruturado esse teste. Pra mim dava pra fazer isso fluir de uma forma muito mais funcional, muito menos exagerada, como já aconteceu inclusive, né, entre a Aran, o Sean e a Emilico, antes ficaram no papel de explorar a mansão de noite pra descobrir o problema. Foi uma situação simples, plausível, que desencadeou a interação deles e criou ali um vínculo entre eles. Pra mim podia ser uma coisa mais simples, testes, né, podia ter jogos ali pra eles interagirem, pra forçar a interação entre eles, mas eu acho que foi muito mirabolante, eu acho que foi doido demais pra fazer coisas muito específicas, entende? Então eu achei meio esquisito. Fora os adultos vigiando, que é edgy pra caramba, convenhamos. Se o Edward não fazer nenhuma criança fracassar neste debut, eu estarei decepcionada. Queremos ver as crianças fracas falhando miseravelmente. Aí vem aquela mina meio borboleta. Olha, ai, ele despertou o poder dele. Começa a lamber a janela. Caralho, pra que isso, bicho? É caricato demais. Eu sei que a obra é caricata por si só, mas eu acho que passou um pouquinho do limite. Esse debut é mais caricato e mais viajado do que deveria, eu acho. Bom, terminando esse teste deles, o anime tem mais um pedaço, né, mais uma última etapa para transmitir um pouco mais de coisa pra gente, e ele aborda o lado mais interessante, que a gente tá curioso ao longo da série, que é aquela suspeita que a gente tava tendo, né, já de como funciona a mansão, né, claramente os adultos ali são muito suspeitos, tem algo ali por trás. Então a série estabelece uma vibe muito Yakusoku no Neverland, onde nós temos as crianças, um grupo de crianças que tomam ciência do que está havendo ali naquela mansão, mais ou menos, e tentam, né, não é fugir como em Neverland, mas evitar, quebrar aquela estrutura, né? Ir contra aquela situação. Estão presos naquela casa, meio que fingindo que não sabem de nada e tentando fazer as coisas por debaixo do pano. Eu senti muito uma vibe de Neverland em cima disso. Interessante, interessante. Mas o que acontece? Logo após o teste, o Edward, né, que é o cara responsável por executar aquele teste, vai ter que dar uma satisfação para os superiores, que adoram ver as criancinhas sofrendo. E aí eu fiquei muito perplexo em como o anime, do nada, simplesmente joga na nossa cara a coisa que era mais curiosa da obra até agora, que é a verdade por trás daquela mansão. No meio da conversa, né, do Edward com os adultos, enfiaram um momento extremamente expositivo só pra contar pra gente, gratuitamente, qual que é a ideia daquela mansão. Edward, permita-me testar seus conhecimentos. O que é uma sombra? Diga pra mim. Claramente, uma sombra é isso, isso e aquilo, e nós existimos com esse propósito aqui, e a mansão funciona desse jeito. Não era pra ser assim, cara. Gente, olha só. A gente tá numa situação ali que não é um mistério gigante nem nada, mas há uma suspeita, né, em volta de como funciona aquela mansão, por que isso está acontecendo. A gente caiu de paraquedas lá no meio, assim como a Emilico, né, meio que na perspectiva dela. E conforme as crianças vão suspeitando, vão descobrindo mais ou menos o que está rolando ali por trás, a obra deveria deixar o espectador entender sozinho, através de nuances, através de subtexto, através de foreshadowing, deixa umas dicas aqui e ali, conta aos pouquinhos e deixa a gente entender. É o famoso show don't tell. Depois do teste deles, tem muita coisa para ser apresentada ainda. A gente conhece muitos outros personagens, muitas outras partes da mansão, muitos outros costumes que eles têm lá. Então é o momento perfeito para deixar a gente entendendo aos poucos, descobrindo aos poucos junto com a Kate, para então criar aquela situação meio Neverland. Mas ao invés disso, eles simplesmente decidiram jogar na nossa cara, cara. Eu fiquei muito puto com isso. E não parou por aí, porque eu achei bem decepcionante todo esse último pedaço, né? Todo esse último arco que o anime tá transpondo pra gente. Eu acho que a execução da história não tá acompanhando o que ela quer dizer. Nesse momento, o roteiro tá tentando transpor algo um pouco mais profundo, não é nada complexo, claro, mas algo um pouco mais profundo, se adentrando mais no que a obra quer transmitir pra gente. Mas a execução do roteiro é muito banal. No início, no primeiro pedaço, a execução era muito simples e a introdução era muito simples, então funcionou perfeitamente. Na parte do teste, né, eu já acho que ele deu umas tropeçadas. Ele queria mostrar alguma coisa, né, que é o vínculo dos personagens lá, mas fez isso por caminhos bem tortos, né? Não gostei muito daquele teste, como eu falei. E agora, que é a parte mais importante, né, que tá aprofundando mais as crianças, a ideia daquela mansão, o fato da execução ser simplória mata mais ainda, tem mais peso, né? A gente não tem uma narrativa boa pra contar o que tá acontecendo ali. Tudo que ele quer transmitir, ele só coloca na tela e vai. Em algum momento as crianças ficam meio hipnotizadas, né, com aquele negócio do café, pra mostrar que a mansão controla elas e tal, mas isso passa. Porque sim, a Kate teve um trabalho desgraçado pra tentar trazer a menina de volta, entupiu a criança de água pra trazer a menina de volta. Falou meia dúzia de palavras bonitas. Acordei. Os poderes deles também só acontecem. Eles estão conversando lá sobre um plano, explicando as coisas. Do nada, a Luz vem. Gente, eu já mostrei meu poder pra vocês, olha aqui, ó, eu sei fazer isso.
Enfim, voltando pro assunto aqui, e é isso, né? Claramente eles só queriam mostrar o poder da menina porque ele vai ser usado daqui pra frente. Só que enfiaram ali no momento que não tinha lugar pra isso, muito artificial, sabe? A narrativa não é boa. O anime não transmite pra gente da melhor maneira o que a gente precisa saber pra história funcionar. Então eu fiquei muito decepcionado com essa reta final. Eu queria muito que fosse bom, mas não é. Infelizmente não é, cara. Mas, contudo, entretanto, porém, todavia, podemos ficar um pouquinho felizes, pois não é desse jeito no mangá. Eu dei uma olhada rápida no mangá para dar uma comparada e eu não encontrei em nenhum momento esse plot da Emilico sendo sequestrada e sendo questionada pelo Edward. Então esse plot aparentemente é original do anime mesmo. A parte canônica vai até depois do teste, né? Aquela parte expositiva onde eles simplesmente contam o rolê das sombras, infelizmente está no mangá também. Mas após isso segue completamente diferente. E eu entendo por que fizeram isso. O que acontece é que eles precisam encerrar o anime, né? Por mais que seja uma temporada, tendo ou não sequência, eles precisam encerrar esse pedaço. Mas o mangá não dá espaço pra isso, porque logo depois do teste ele começa a introduzir um monte de coisa, começa a introduzir mais personagens, começa a introduzir os poderes deles. E a obra não pode introduzir e terminar do nada. Tinha que ter uma conclusão ali mesmo que em pequena escala. Então eles tiveram que inventar essa situação para poder dar em alguma coisa no final do anime. Só que eles não conseguiram fazer isso, eles não tiveram uma competência textual para fazer uma historinha que funcionasse bem nesse final. A staff do anime é muito competente para fazer o audiovisual, né? Eu elogiei bastante a produção, mas na hora de escrever alguma coisa para dar encerrado no anime, eles não se saíram bem. Então temos uma conclusão bem meia boca. Enfiaram algumas coisas que tem no mangá, só que correram muito, por exemplo, a coisa deles perderem a hipnose do café do nada, que ficou muito esquisito no anime. No mangá tem propósito. Eles explicam que aquele efeito passa com o tempo, então naturalmente eles já vão se recuperando, eles têm que ficar tomando dose dos cafés para manter ali a hipnose. Então é muito mais interessante como é feito no mangá. Não sei como segue, como eu disse, não li o mangá direitinho, eu só passei rápido, então não sei como a história se sucede, mas melhor do que esse final do anime com certeza deve ser, né? Então, infelizmente, eu acho que Shadows House foi um potencial perdido, sabe? Deu uma brochada muito forte nesse final. Quem tiver curiosidade, vai pro mangá. O mangá é bem bonitinho, é colorido. O mangá é colorido, bem bonitinho. Então, é uma opção que temos, certo? Bom, gente, é isso daí. Esse foi o Neverland mais escuro que tivemos essa temporada. E que foi legalzinho, né? Podia ser muito mais. Eu fiquei triste com o potencial perdido. Mas não é da pior das coisas, né? Dá pra se divertir ainda com um anime. Mas encerro nossa conversa por aqui. Gente, muito obrigado por me assistirem aqui até o final. Um beijo especial para os membros que está passando aí embaixo. Só gente braba, um melhor que o outro, cara. Eu não sei. Nossa, esse aqui, ó. Esse aqui, eu acho que é muito foda. Esse cara aí, eu acho que eu gosto mais dele. Esse maluco é muito bom. Os outros eu gosto um bocado. Esse penúltimo que tá aparecendo aí é meio merda. Esse cara é meio bosta. E você que não é inscrito no canal, olha que oportunidade perfeita para apertar no botãozinho aí, hein? Aqui tem vídeo toda vez que der na minha telha. Redes sociais, o meu canal de lives aí na descrição do vídeo para você me acompanhar ao vivo. E até mais.